Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço 012 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 17 de fevereiro de 2024. Sejam muito bem-vindos ao Evangelho do Dia. Hoje quero mandar o super abraço, também os meus parabéns para os aniversariantes do dia. O Vinícius, da cidade de São Desidério, na Bahia, Yara Oliveira, de Itabela, também Bahia, e o Gustavo Alves Oliveira, ouvinte de Athlone, na Irlanda. Muito obrigado pela companhia de vocês e minhas orações e bênção especial. O Evangelho de hoje apresenta o mesmo tema que refletimos em janeiro no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Só que desta vez o Evangelho de Lucas fala do mesmo assunto e o texto é bem mais curto, concentrando a atenção na cena principal, que é o chamado e a conversão de Levi e a conversão que isso implica para nós que entramos no tempo da Quaresma. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com bondade a nossa fraqueza e estendei para proteger-nos a vossa mão poderosa. Amém. Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A essência do cristianismo não é uma doutrina, mas a pessoa de Jesus, que dirige a cada ser humano o convite: segue-me. Levi deixa tudo e segue Jesus. Não é um ato de renúncia como fim em si mesmo, é o gesto de quem descobriu o verdadeiro tesouro no campo da vida, de quem encontrou a pérola preciosa. Jesus se senta à mesa com Levi e seus amigos. Deus se torna nosso companheiro de mesa e nós nos tornamos uma família com Ele. Ele chama os excluídos e os pecadores para este banquete. Seu jantar não está reservado aos puros, entre aspas. Justamente por isso, eles se recusam a participar e ainda reclamam. Jesus mergulha no mundo dos pecadores para realizar a conversão. A sua missão é salvar propriamente os pecadores, assim como a do médico é curar os enfermeiros. O problema dos fariseus de todos os tempos, de ontem e de hoje, é que não querem compreender que a salvação é um dom do amor de Deus e não um mérito do homem. O que salva o homem não é o seu amor a Deus, mas o amor gratuito de Deus para com ele. E a nós cabe apenas uma resposta a este amor. E por amor a Deus, devemos nos doar totalmente a Ele.
Hoje a igreja celebra os 7 fundadores da Ordem dos Servitas. Nos séculos XII e XIII, desenvolveu-se na Europa comunas de adeptos das artes liberais, nas quais o gosto pelos prazeres, luxo, ganância e domínio inevitavelmente cresceu, gerando conflitos e contrastando com os valores cristãos então vigentes na sociedade. A reação de muitos leigos foi unirem-se em confrarias de penitência ou movimentos propondo uma vivência radical do Evangelho, como, por exemplo, os humilhados, os valdenses, os pobres lombardos, mas principalmente as iniciativas de São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão. Na Itália, em Florença, surgiram os Laudesi, que se encontravam para diante de uma imagem de Nossa Senhora rezar e a ela cantar louvores. Dentre os participantes havia os que mais seriamente queriam se comprometer com uma renovação de vida cristã, através de obras de caridade e de penitência. 7 amigos das mais aristocráticas e tradicionais famílias florentinas, da confraria chamada Associação Mor de Santa Maria, decidiram por este caminho. Amadeu degli Amidei, Manetto dell'Antella, Giovanni Bonaggiunta, Alessio Falconieri, Bonfilio Monaldi, Gerardion Sostegni e Ricovero dei Ugotioni. Eram todos prósperos comerciantes de lã, mas deixaram os negócios e venderam todos os seus bens, deixando o suficiente para suas famílias e distribuindo o resto aos pobres. Em seguida, mudaram-se para uma casa abandonada na periferia da cidade, mais tarde conhecida como Santa Maria de Caffaggio. Ali viviam em perfeita comunhão, numa vida austera dedicada à oração, contemplação, penitência, mendicância e obras de caridade junto aos pobres e doentes. O bispo de Florença abençoou a iniciativa e solicitou que o governo municipal respeitasse a atuação daqueles homens de paz, um testemunho fundamental. A situação social era de guerras, intrigas entre os guelfos, partidários do Papa, e os gibelinos, partidários do Império Germânico. Nesta casa logo ocorreram muitas pessoas animadas com o seu exemplo. Nasceu assim a Ordem dos Servos de Maria, ou Servitas, com hábito negro em sinal de luto, em devoção a Nossa Senhora das Dores ao pé da cruz. Procurando uma situação mais solitária e contemplativa, eles se mudaram em 1245 para o Monte Cenário, numa casa rústica com um oratório dedicado a Maria. Mas mesmo a 18 quilômetros da cidade, as visitas continuavam e muitos queriam participar da comunidade. Dentre eles, o futuro São Felipe Benício, que viria a ser o grande defensor, organizador e propagador da ordem. A partir de então, novos conventos foram sendo criados. Dos 7 fundadores, apenas Alessio não foi ordenado sacerdote. Foi também o último a falecer, com 110 anos. Foram canonizados juntos, como se fossem um só, algo único na história da Igreja. Suas cinzas estão na mesma urna em Cenário. Em 1267, São Felipe Benício, então prior geral, reformulou os estatutos da ordem, transformando em ordem mendicante. Junto com Santa Juliana Falconieri, sobrinha de Alessio, criou a ordem terceira da Congregação dos Servitas. Deus Pai, que quereis vossos filhos numa única família de mesmo sangue, o de Cristo, concedei-nos vivenciar a amizade que juntou os 7 santos fundadores dos Servitas aos pés da cruz, com Maria. Por sua intercessão, sabermos nos desapegar dos bens materiais para viver a riqueza da caridade para com os irmãos e, pelo exemplo deles, reagir com os ensinamentos do Evangelho às guerras, tentações, pecados e perseguições deste mundo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E amanhã, às 9 horas, estarei tomando posse como pároco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora aqui em Londrina.
Eu vou deixar o link no Facebook da paróquia para que você acompanhe a transmissão ao vivo amanhã. Será um prazer ter você aqui com a gente. Até lá!